Graça e paz. Deus tem que ser glorificado quando ouvimos histórias como essas e percebemos que coisas simples como estar com alguém, conversar com alguém, investir tempo na vida de alguém, é uma expressão tão forte do amor de Jesus. Nós estamos vivendo um período onde o isolamento é uma característica do nosso tempo. A pandemia nos gerou uma complexibilidade de comunidade. Ao mesmo tempo, a pós-modernidade nos incentiva e nos ajuda a vivermos sozinhos, e as pessoas estão vivendo e sofrendo o isolamento. E quando o amor de Deus chega a cada pessoa, através da sua vida, através do seu tempo, através do seu compartilhar, corações se abrem e o amor de Deus é manifestado. Deus precisa ser glorificado por cada vida alcançada, mas por cada vida que se dispõe também a alcançar pessoas. Queridos, eu quero agradecê-los mais uma vez pelo privilégio de estar de novo com vocês nessa igreja, de ser novamente tão bem recebido e poder compartilhar de um tempo. Mas hoje eu queria conversar um pouco e rapidamente sobre a importância de nós fazermos parte de tudo aquilo que Deus já está fazendo. Deus não está oculto, isolado, escondido ou abandonou esse mundo. Deus continua sentado no trono e no controle de todas as coisas. Por mais que as situações e por mais que o mundo pareça tão complicado e pareça que foi abandonado, Deus continua executando e exercendo o seu poder. No entanto, é preciso que nós, como servos e como família de Deus, venhamos entender o nosso propósito dentro de todo esse processo. Alguns dias atrás eu estava assistindo um podcast de um assunto um tanto espiritual, sobre a máquina de casamento dos dias de hoje. E estava assistindo intencionalmente, porque eu tenho 3 filhas. E eu sei que daqui a alguns dias eu vou passar por esse processo. E eu não posso ser atropelado por essa máquina. Lembro da minha época, onde nós nos casamos, a igreja fez alguns salgadinhos e docinhos para entregar na porta, ganhamos alguns presentes e esta foi a festa. Hoje em dia não se faz uma festa de casamento com menos de 50 mil reais sendo investidos. Isso trouxe preocupação ao meu coração, principalmente há uns meses atrás, quando a minha primeira filha traz o namorado em casa para eu conhecer. Mas me lembrei que por 2 anos nós fomos missionários na África. E no contexto africano, eu adotei a cultura africana para mim de coração. No contexto africano, a família do noivo e o noivo pagam um dote e celebram a festa de casamento. Então, culturalmente, eu estou alicerçado e amparado para que eu não tenha que investir, mas para que eu receba de todo o investimento que eu tenho feito na vida das minhas filhas. Mas ouvindo sobre a máquina de casamentos no Brasil e na nossa cultura, me deparei com um jovem entristecido, narrando a sua experiência de ter investido alto no casamento, de ter convidado amigos seletos, e ele fez um casamento para 200 pessoas, e para surpresa dele, no dia do casamento, na festa, 40 pessoas não compareceram. E diz ele que no meio da festa, quando ele percebeu a ausência de algumas pessoas, ele começou a fazer a conta. Quanto eu paguei para que cada pessoa estivesse aqui? E diz ele que na hora ele começou a multiplicar o quanto ele tinha pagado por pessoa, pelo número de pessoas que não tinham comparecido. E ele se sentiu um tanto desprivilegiado, pelo fato de ter contado com alguém, recebido a confirmação de algumas pessoas, investido um valor para que as pessoas participassem de um momento tão importante, e no dia do casamento, as pessoas não estiveram presentes. Aquele jovem disse que semanas posteriores, ele emitiu uma carta para cada um, com um boleto bancário, dizendo: este foi o valor que eu investi em você, e é o valor que você me deve por não ter comparecido na minha festa de casamento. Isso me faz lembrar de um texto bíblico registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e eu quero ler esse texto com você. Se você puder abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nós temos Jesus em mais um dos seus ensinos, e Jesus sempre nos ensina de uma forma tão aplicável, de uma forma tão simples, de uma forma tão corriqueira, que é impossível não lermos um texto narrado ou uma narrativa de Jesus e não compreendermos com clareza como nós nos encaixamos dentro do texto. Jesus escreve a um grupo de pessoas narrando justamente uma festa e comparando as bodas com o reino de Deus. Então, a partir do verso 1, ele diz: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus
É como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos a esses e disse: diga aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. A sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Que Deus abençoe a nossa vida e que Deus use da autoridade da palavra dele para falar ao nosso coração. Queridos, essa narrativa é curiosa e um tanto interessante. E nós comumente a lemos em uma perspectiva de entender que nós somos as pessoas responsáveis por sair e convidar outros a participar do banquete do Senhor. Mas é preciso talvez entendermos o contexto onde Jesus está inserido, o sentido de um casamento na época de Jesus, os preparativos que envolviam o casamento, o tempo que se demandava para que um casamento fosse consumado, para entender que talvez nós não sejamos os servos que saem a convidar, mas as pessoas que estão sendo convidadas para participar desse banquete. O casamento na época de Jesus era um casamento arranjado, as pessoas não se casavam por amor, mas era um casamento acordado entre famílias. Então, adolescentes e jovens na faixa de 13 a 15 anos já se davam em namoro e em noivado com o consentimento das famílias, e as famílias, quando firmavam o noivado, já determinavam um prazo para o casamento. O casamento iria acontecer aproximadamente entre 1 ano a 1 ano e meio após o noivado. Todos que tinham consciência de que aquele casal estava já comprometido, já tinham a expectativa em que no prazo de 1 ano e meio a festa iria acontecer. Os convidados tinham ciência de quando deveriam se organizar para estar presente. No entanto, uma coisa acontecia: a data não era especificamente determinada, mas à medida em que os noivos e a família do noivo conseguiam se organizar e preparar todas as coisas, o casamento aconteceria. É por isso que nós temos também a parábola das 10 virgens, das imprudentes e da prudente, porque a qualquer momento o noivo diria: está tudo pronto e o casamento acontece hoje. Mas a questão não é essa, a questão é que os convidados tinham tempo suficiente para se organizar e ficar na expectativa do convite do casamento, ou do dia fatídico do casamento. O texto me diz então que um rei prepara o casamento do filho. O rei abate os seus novilhos. O rei prepara todo o banquete, o rei prepara toda a festa, o rei faz com que o salão esteja preparado, com a expectativa de que todos os convidados estivessem naquele lugar, naquele dia, para celebrar. A celebração de um casamento não era apenas a alegria pelo casal que nesse momento assumiu um compromisso, mas tinha um cunho e um viés religioso e espiritual, onde as pessoas iam preparadas, adornadas e vestidas para se conectar com Deus e expressar a bênção de Deus sobre aquele casal. Ou seja, havia 1 ano e meio para que todos se organizassem. Mas o texto me diz com muita clareza que o rei prepara tudo, o rei envia os seus servos, e quando então as pessoas foram orientadas ou convidadas, afirmando o dia do casamento, o texto me diz que eles não quiseram ir. Não se sentiram à vontade para participar. É interessante que, se continuamos lendo o texto, parece que eles tinham desculpas legítimas. Estavam envolvidos com os negócios, alguns tinham que trabalhar, talvez alguns não estivessem no dia muito animado para participar de um casamento. Cada um tinha a sua desculpa, cada um tinha a sua justificativa, e cada um se sentiu no direito de não ir ao casamento. No entanto, o texto me diz que o rei se sente ofendido pelo fato de não ter a presença dos seus convidados.
Jesus não faz menção desse texto para lembrar as pessoas acerca de uma festa de matrimônio, mas ele compara o banquete com o reino de Deus. E muitos de nós somos conscientes do papel que exercemos. E alguns de nós, às vezes, passam despercebidos pela responsabilidade que exercemos dentro do reino de Deus. Alguns textos talvez precisam ser lembrados para entender que dentro do reino de Deus há dois conceitos. Há o conceito do Senhor e o conceito do servo. Dentro do reino de Deus não há inversão de papéis ou tomada de poder. Nós vivemos em uma cultura onde não há vácuo de poder. Se alguém não assume a autoridade, se alguém não assume a responsabilidade que lhe é devida, surge uma segunda pessoa e cumpre o seu papel. É por isso que nós temos famílias disfuncionais pelo fato do chefe da casa não assumir o seu papel de liderança e automaticamente alguém assume. Infelizmente, muitos filhos têm assumido poder ou autoridade dentro da sua própria casa. No reino de Deus não existe isso. Há o papel de Senhor, onde Deus continua sendo soberano, onde Ele é a autoridade, onde a voz dEle é a voz de comando, e nós somos os servos. É por isso que em Mateus, no capítulo 29, no verso 18, Jesus chama os discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada onde? Nos céus e na terra. Ele diz: não há vácuo da minha autoridade em nenhum espaço e em nenhum lugar. A minha autoridade é nos céus e a minha autoridade também é exercida na terra. E, consequentemente, no verso então 19, a ordem de Jesus declara dizendo: então vão pelo mundo e façam discípulos, onde? De todas as nações. Ensine as pessoas a obedecer tudo aquilo que eu lhes tenho ensinado. Batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Os séculos foram consumados? Não, Jesus está conosco hoje, continuando exercendo a sua autoridade. As bodas de casamento em Mateus são comparadas com o reino de Deus, onde o rei soberano tem a autoridade, tem o poder e continua no controle. E onde os servos têm tão somente que cumprir as ordens e exercer a sua função. Nós somos os servos. Há um outro texto interessante em Atos, no capítulo 1, versículo 8, onde diz que receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, onde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não há um questionamento, não há um convite dizendo: caso você queira, você vai ser minha testemunha. Há uma ordem dada, há um mandamento sendo exercido, há uma voz de comando dizendo quem nós somos e o que devemos fazer. Ele diz: uma vez que somos testemunhas, uma vez que fomos abençoados com a autoridade do Espírito, e nós recebemos o Espírito Santo sobre a nossa vida, usufruímos das bênçãos, do cuidado, do zelo, do consolo, do conforto, e somos submissos à autoridade dele, nós temos um papel: sermos testemunhas. Começamos pela nossa casa e terminamos onde Deus nos conduzir. O importante é entender que há uma cadeia de comandos. E Jesus diz: nas bodas a mesma coisa acontece, é comparada com o reino de Deus, onde há um rei, onde há o seu filho e onde há as pessoas que são submissas. No entanto, o texto me diz que os homens não obedecem à autoridade do rei, não escutam a sua voz de comando e se sentem no direito de não participarem das bodas. O texto de Atos 1:8 diz que as pessoas deveriam sair de Jerusalém quando recebessem a autoridade do Espírito Santo. Quando lemos o texto de Atos, a partir do verso 8, a partir do verso 1, nós percebemos que houve uma grande dispersão, aliás. E nesse momento da perseguição, e onde todos são dispersos, o texto me diz que todos saíram de Jerusalém, com exceção de algumas pessoas. Quem foram? Abre sua Bíblia, Atos 8. Leia o verso 1 para mim. Para que você não ache que é o que eu estou dizendo, mas eu queria que você entendesse com muita clareza o que a Bíblia nos afirma. Atos capítulo 8.
naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Atos 1:8 diz que eles deveriam ser testemunhas onde? Atos 1:8, receberão poder ao descer sobre vós. Estão comigo? Sim, então me ajudem. Atos 1:8, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins. Atos 8:1, desencadeou naquela época uma grande perseguição e todos foram dispersos, exceto os apóstolos. E os que foram dispersos foram para onde? Judéia e Samaria. A ordem de Deus, o propósito de Deus se cumpre, indiferente da nossa disposição de participar dela ou não. Os discípulos estavam com Jesus quando a ordem foi dada, dizendo: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, mas saiam também de Jerusalém. Mas o texto me diz que eles não saíram. Deus então faz com que uma perseguição venha para que a igreja se espalhe. Os discípulos continuam ainda, os apóstolos continuam ainda onde? Assentados em Jerusalém. Talvez com boas justificativas, dizendo: nós temos muito o que fazer. A igreja em Jerusalém está crescendo. A igreja em Jerusalém precisa de cuidados. As pessoas estão começando a entender o papel de Cristo na vida deles. Nós somos a autoridade, nós somos o vínculo, o esteio da igreja. Nós não podemos sair daqui porque somos o alicerce. Mas a ordem foi para que saíssem. Da mesma maneira como o rei convida os convidados, dizendo: hoje é o dia do casamento, hoje é o dia da festa, é o momento de celebrarmos. Eles disseram: mas nós temos o que fazer. Nós estamos muito ocupados com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. Há muita coisa em que nós estamos envolvidos. Não nos sobra tempo para participar das bodas. Os discípulos olharam para Jesus, mediante a sua autoridade, dizendo: nós não temos agora tempo e disposição para sair de Jerusalém. O propósito de Deus se cumpre. Os discípulos, ou os apóstolos, perderam um grande privilégio de sair para outras regiões, anunciar o Evangelho e ver a igreja de Jesus se expandindo, onde o nome de Jesus ainda não era conhecido. Tempos depois, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, dizendo: eu desejo estar com vocês. Já havia uma igreja fundada em Roma, e ninguém sabe quem é o seu fundador. Uma das teorias do Novo Testamento afirma que a igreja de Roma foi fundada por esses discípulos que foram dispersos. Queridos, quando nós obedecemos, quando nós vivemos o nosso papel dentro da cadeia de comando do reino de Deus, nós somos somados ao privilégio de podermos realizar aquilo que Deus já está fazendo. Não é peso, não é sacrifício, é privilégio, é prazer. Nós estamos nos somando com aquilo que Deus está fazendo. Na nossa incapacidade, na nossa limitação, na nossa pequenez, Deus nos convida para estarmos juntos com Ele e realizar aquilo que ninguém mais tem o privilégio, a não ser a igreja de Jesus. Cantamos que a igreja não vai parar, que a igreja não vai deixar de crescer, que vamos avançar. Como avançaremos se não obedecemos, se não cumprimos e se não vivemos o papel que foi determinado? Quão agradável e confortável estarmos aqui sentados, em comunhão plena, desfrutando da alegria e da presença de cada um, sendo ministrados e abençoados pelo ministério de louvor, ouvindo uma boa palavra, podendo sermos intercessores pelas pessoas que estão em sofrimento lá de fora. Ouvirmos relatos de tudo o que está acontecendo e de pessoas que têm sido alcançadas pelo amor de Jesus. Isso é ótimo, é gostoso, é prazeroso. Mas privilégio maior é quando nós estamos fazendo parte da construção dessa história, do nome de Jesus ser anunciado e do nome de Jesus ser conhecido. Não há nada que traz maior glória de Deus do que falarmos do amor de Jesus para outras pessoas. Não há nada que manifeste de forma mais intensa o poder de Deus que ver as cadeias sendo quebradas do lado de fora e pessoas se rendendo aos pés de Jesus. É importantíssimo o nosso papel de estarmos aqui, de contribuirmos para que isso aconteça, de intercedermos para que isso aconteça, mas é essencial o fato de sermos os participantes ativos e fisicamente, presencialmente, naquilo que está acontecendo lá de fora.
O último texto que eu queria ler com você, registrado no livro de Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 ao verso de número 11. Apocalipse 7, de 9 a 11. O texto diz que depois disso, olhei diante de mim, e estava ali uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas segurando palmas. E clamavam em alta voz: salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? E eu respondi: Senhor, tu o sabes. João teve a experiência incrível de ser trasladado e poder contemplar aquilo que nenhum olho ainda contemplou. O fato de termos o livro de Apocalipse registrado é porque é do interesse de Deus que nós comecemos a vislumbrar as coisas que já estão acontecendo na glória celestial e na eternidade. Quando João então narra a experiência do capítulo 7, ele diz: diante do trono tinha uma grande multidão. Tinha gente de todo lugar, tinha gente de Campinas, de São José, tinha gente do Nordeste, tinha gente dos Estados Unidos, da África, de toda língua, de toda tribo, de toda nação. E todos estavam diante do trono louvando o nome do Senhor. Todos estavam de roupas brancas, de vestes lavadas, pelo fato de terem sido lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas João menciona uma coisa curiosa. Diz ele que um dos 4 seres viventes vai até João e pergunta: João, quem são essas pessoas? Queridos, perceba a resposta de João. João dá uma resposta evasiva. João não dá uma resposta segura daquilo que ele estava entendendo, mas ele foge da resposta. Ele diz: o Senhor sabe. Sabe por que João diz o Senhor sabe? Porque João não participou no alcance dessas pessoas. Imagine quando nós estivermos diante desse trono, porque nós vamos estar lá. É o mesmo trono em que nós estamos. As nossas vestes vão estar lavadas, brancas. Nós vamos estar diante do Cordeiro. Não precisaremos da luz do sol, porque a glória do Senhor vai nos iluminar. Não pensaremos com ansiedade, dor e sofrimento, porque não haverá mais tristeza, nem dor, nem sofrimento. O nosso corpo vai ser glorificado, estaremos em perfeição. Mas pense comigo, se um dos 4 anciãos chega até cada um de nós e nos pergunta: quem são estes? E talvez a gente diga a mesma coisa que João: o Senhor o sabe. Mas pense como seria interessante se quando o ancião nos perguntasse, nós disséssemos: aquele ali é o Márcio, o atendente da padaria. Eu me lembro quando eu sentei com ele, perguntei por que ele estava triste. Ele me falou da tristeza e eu compartilhei com ele a alegria de Jesus. É o Márcio que está ali. Aquela ali é a Joana, eu a visitei no domingo à tarde, junto com o pessoal da igreja, que foi fazer o evangelismo. E nós sentamos na casa da Joana, e a Joana então compartilhou a sua dor. A Márcia estava presente, e no momento em que nós falávamos do evangelho, eu me lembro que a Márcia começou a chorar, e naquele momento o coração dela se abriu. É a Márcia que está ali. Sabe, você vai olhar do outro lado e vai dizer: aquele é meu primo. Eu me lembro quando nós estávamos em uma reunião da família, e naquele dia, comendo um bom churrasco, nós sentamos um do lado do outro, começamos a falar sobre as coisas da vida, e de repente eu comecei a compartilhar com ele que a minha vida teve uma mudança, porque Cristo fez uma diferença imensa, e hoje ele está aqui. Queridos, nós temos o privilégio de podermos ser participantes, de sermos os convidados que celebram as bodas, que estão junto com o Filho do Rei, mas que são participantes da construção dessa história. O que eu quero te dizer nessa manhã é que se nós participarmos ou não participarmos, diante do trono vai haver uma grande multidão. Os planos de Deus não são frustrados, a igreja vai continuar avançando, a igreja vai continuar crescendo, indiferente da nossa disposição em participar. Mas é um privilégio quando nós fazemos parte do crescimento da igreja de Jesus.
É muito bom ouvirmos histórias, mas é muito melhor quando nós participamos da história. Você tem sobre você e com você toda a autoridade que você precisa, porque você tem a autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida. Deus te capacitou com esse poder, com essa graça. É por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: nós não recebemos o espírito de covardia, mas nós recebemos o espírito de poder. Poder em nome de Jesus, para quebrar cadeias. Autoridade em nome de Jesus, para anunciar o Evangelho. Em nome de Jesus. Mas nós é que tomamos a decisão. Os homens mandaram um recado para o rei dizendo: nós estamos muito ocupados com os nossos negócios. Eu não posso participar da festa de casamento do seu filho. Eu estou muito ocupado com a empresa que eu abri agora. Eu não tenho tempo para participar das bodas de casamento do seu filho. Eu estou muito preocupado e ocupado em manter o meu emprego e receber a promoção que eu tanto almejo. Eu não tenho tempo para participar das bodas do seu filho. Eu estou muito ocupado agora em manter a minha sanidade e manter a minha saúde. Eu não tenho tempo para participar das bodas do seu filho. Eu estou muito preocupado agora em construir o meu futuro e garantir a minha aposentadoria. E eu não tenho tempo para participar das bodas do seu filho. Eu estou muito ocupado agora em gastar ou investir ou em usufruir de tudo que eu construí ao longo da minha vida. E agora que eu já estou aposentado, eu não tenho tempo para participar das bodas do seu filho. É um privilégio quando nós somos convidados e quando nós nos unimos à festa espiritual que Deus está realizando. Eu sei que você tem uma vida ocupada. Eu sei que você tem preocupações. Eu sei que você tem muitos afazeres. Mas Deus também o sabe. Eu me lembro uma vez, e para encerrar, que os discípulos estavam com Jesus, e eles começaram a falar sobre as preocupações da vida. E eles começaram a questionar Jesus, o que deveriam fazer, como comer, onde morar, onde dormir. E Jesus, então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, Jesus diz: olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Nós não temos falta de nada quando temos Jesus. Nós não temos falta de nada quando temos Jesus. Não vai lhe faltar trabalho, não vai lhe faltar o pão de cada dia, não vai lhe faltar a promoção, não vai lhe faltar a segurança do dia de amanhã, porque nós temos Jesus. Quando eu e minha família decidimos ir para a África do Sul, uma coisa interessante aconteceu. Nós estávamos vivendo talvez o melhor momento da nossa vida como família, depois de muita luta e de muito trabalho para conquistar algumas coisas. Estávamos em uma boa cidade, estávamos com bons empregos, tudo bem estruturado. Me lembro que nós tínhamos, naquele ano de 2013, no primeiro semestre, trocado a cozinha toda da casa. Lembra aquele sonho de mulher? Desde que quando caso eu quero essa cozinha. Minha esposa tinha acabado de ter aquela cozinha. Tudo do jeitinho que ela queria. Uma coisa combinando com a outra, tudo certinho. Em junho, Deus nos chama para ir para a África. E eu disse para ela: nós estamos indo embora em janeiro. Ela disse: de jeito nenhum, você vai, eu fico. Conversamos muito e ela entendeu o seguinte: então nós vamos. Naquele ano, a nossa vida se resumiu em 10 malas, somos 5 pessoas, em 10 malas de 32 quilos. Minha esposa disse: o que eu levo? Eu disse: tudo que couber na mala. Ela disse: mas não cabe tudo. Eu digo: então escolhe o que é prioridade e põe dentro da mala. E literalmente eu dei 2 malas para cada filha e 2 malas para a esposa e disse: aqui é o que você pode levar. E ainda lembrando, não pode passar de 32 quilos. Então, se couber a geladeira, não dá, porque a geladeira passa de 32 quilos. Então, selecione bem. Minha esposa começou a reclamar, num bom sentido, dizendo: mas eu vou deixar para trás todas as lembranças que nós temos da nossa vida. Sabe, minha esposa tinha o primeiro caderno de cada filha.
O primeiro cachinho de cabelo que cortou de cada filha. Aquelas histórias que mãe tem. E ela tinha um monte de tralha. E eu disse, tudo que couber na mala. E ela começou a separar o que cabe na mala e o que fica para trás. O que cabe na mala e o que fica para trás. E ela me disse assim, tá bom, e o que vai ficar para trás, o que é que nós fazemos? Eu disse, o caminhão do lixo passa terça e quinta. Minha irmã, terça e quinta. Eu digo, então nós temos 2 dias para juntar tudo e colocar do lado de fora. Durante 6 meses na África eu ouvi uma reclamação. Você me fez deixar tudo para trás. Eu não tenho mais o caderninho, eu não tenho mais o cachinho de cabelo, eu não tenho mais o sapatinho. Sabe aquela história? E aquilo foi causando no meu coração um temor, dizendo, será que eu fiz tudo errado? Uma manhã, eu estou sentado na sala de casa, antes de sair para o trabalho, abro o computador, hábito que eu tinha de ver o Jornal do Brasil para saber as coisas que estavam acontecendo. Quando eu abro o jornal, desastre de Mariana, lembra? A barreira se rompe, as águas descem, levam tudo. Eu, sem nenhuma noção, chamei minha esposa e disse, vem ver o que está acontecendo no Brasil. Ela começou a ver a notícia, nós aumentamos o som, começamos a ouvir. De repente, ela atrás de mim, eu olho, uma lágrima descendo. E eu falei, está constrangida pelo que está acontecendo com o pessoal. Ela disse assim, Fábio, eu entendi tudo agora. Aí na hora eu disse, glória a Deus, né? O que você entendeu? Me conta. Ela disse, tem 6 meses que eu estou reclamando, por ter tido a opção de deixar algumas coisas para trás. Essas famílias estavam dentro de casa, e a água entrou, e levou toda a história de uma vez. E essas famílias às vezes perderam até algumas pessoas queridas. Por que eu estou reclamando por tão pouca coisa? Eu disse, glória a Deus, pelo desastre de Mariana. No bom sentido, por fazer com que minha esposa entendesse uma outra realidade. Nós nos apegamos a coisas que são muito pequenas. Nós não temos o controle de 1 segundo da nossa vida. Tudo que estamos tão preocupados em preparar, guardar, juntar e acumular, podemos perder de uma hora para outra. Por isso vale muito mais nós aplicarmos a nossa vida em participarmos das bodas do Filho do Rei. Que Deus use a nossa vida, que Deus use a sua vida para impactar outras vidas.